Hoje eu quero falar sobre algo que provavelmente já tentou roubar sua paz hoje. Mesmo antes de você sair da cama, a ansiedade sobre o futuro. Aquele pensamento que vem rápido. E se eu não conseguir? E se as coisas não derem certo? E se eu falhar? E se o que eu estou temendo realmente acontecer? Isso provavelmente pode ser um dos problemas que a gente enfrenta todos os dias, o medo. E antes mesmo de você viver o dia de hoje, você está vivendo mentalmente um futuro que ainda nem chegou, gastando energia com algo que talvez nunca aconteça. Mas esta manhã Deus tem uma instrução clara para você. Não fique ansioso. Entregue o seu futuro ao Senhor. Mateus 6, verso 34 traz uma das instruções mais diretas de Jesus. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo aqui para você não se inquietar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence. Pode acontecer, como pode não acontecer. Jesus não estava sendo insensível com as suas preocupações quando ele falou esse texto. Ele estava te ensinando uma verdade libertadora. Você só tem capacidade para viver um dia de cada vez. Porque não tem como você viver o dia de amanhã, sendo que o amanhã não chegou. E o ontem você já viveu. Então você não tem que se preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã você tem que deixar para que ele aconteça, para que de fato o que precisa acontecer ou não acontecer, aconteça ou não aconteça. Que quando você tenta carregar o hoje, o peso do hoje, de amanhã, você se sobrecarrega de algo que ainda não é seu para você carregar. Pense em Israel no deserto recebendo maná. Êxodo 16 conta que Deus mandava o maná todos os dias para o povo, mas com uma regra bem específica. Se você for lá ler agora nesse momento, Êxodo 16, verso de 19 a 20, você vai ver Deus dizendo: E disse-lhe Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã, dele que o maná. Eles, porém, não obedeceram a Moisés. Antes, alguns dele deixaram para outro dia. Criou bichos e cheirou mal. Apodreceu. Por quê? Porque a validade do maná era só para aquele dia. Era só para você se alimentar naquele momento. Era só para o povo comer naquele dia. E quando chegava o fim de semana, eles colhiam na sexta para o sábado. Logo, eles podiam colher porção dobrada. Para o sábado, eles não colher. E aí o que acontecia? Quando chegava no sábado, o maná não apodrecia. O maná permanecia fresco, como se ele tivesse colhido no dia. Porque eles colheram porção dobrada para não colher no sábado. Porque no sábado não ia colher maná. Porque Deus não ia mandar um maná no sábado. E Deus dava exatamente o suficiente para cada dia. Tanto que quando o povo tentava guardar para o futuro, que era o que aconteceu no Êxodo 16, com medo de não haver o maná suficiente para o dia seguinte, o maná apodrecia. Porque Deus estava ensinando algo importantíssimo para eles. Eu já estou cuidando do amanhã. Confie em mim hoje. A provisão de Deus é diária, mas a sua fidelidade é eterna. E Filipenses 4, 6 a 7 traz a fórmula completa para você vencer a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não apenas pelas grandes coisas, mas é por nada. E o antídoto não é ignorar a preocupação, é transformar a preocupação em oração. Em vez de você ficar ansioso, ore. Em vez de você calcular cenários, coisas que talvez aconteça ou que de fato não aconteça, entregue ao Senhor. Em vez de você tentar controlar o que você não consegue, agradeça. E o resultado? A paz que excede todo entendimento vai permanecer no seu coração, vai permanecer na sua vida. Uma paz que não faz sentido lógico, porque as circunstâncias continuam incertas, mas o coração está em paz.
mesmo diante das circunstâncias adversas. E Provérbios 27:1 traz uma sabedoria importante também. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Você não sabe o que o amanhã trará. Mas sabe de uma coisa? Quem vai estar lá com você? Jeremias 29:11 vai confirmar e vai deixar você tranquilo para o dia de amanhã. Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você não conhece o futuro, mas o Deus que conhece o futuro te ama e conhece o seu e o futuro. E isso muda completamente tudo. Em 1 Pedro 5,7 traz um convite interessante. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Não guarde nada, não guarde uma parte, não tente resolver sozinho primeiro. Lance tudo, porque ele tem cuidado de você. Não é indiferença, não é distância, é cuidado ativo. Deus cuida de você de forma pessoal, Deus cuida de você de forma constante. Então hoje, aquele futuro incerto que está tentando roubar sua paz, aquela ansiedade sobre o que pode ou não pode acontecer, aquele medo do amanhã que ainda nem chegou, entregue nas mãos do Senhor. Não porque o futuro vai ser fácil, mas porque o Deus que está no futuro é o mesmo Deus que está com você hoje. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Pai Celestial para que Ele possa cuidar do nosso futuro? Pai querido, nesta manhã entregamos o nosso futuro nas Tuas mãos. Que o Senhor, Pai, que ensinaste a não nos aquietarmos com o dia de amanhã, Tu que davas maná suficiente para cada dia no deserto, Tu que prometestes paz que excede todo entendimento e que conhece os planos de esperança que os que tem para cada um de nós. Recebemos, Pai, a Tua paz neste momento. E eu intercedo, Pai Santo, por cada pessoa que está me ouvindo aqui nesta manhã, por aquele que está ansioso por decisões futuras e ele não sabe como resolver, que ele entregue, Pai, cada uma a Ti agora, Senhor. Que a paz que excede todo entendimento possa guardar o coração dele, Senhor. Por aquele, Pai, que está tentando controlar um futuro incerto, que ele solte o controle e confie em quem realmente sabe o que vai acontecer, Pai. Por aquele, Pai, que está vivendo hoje preocupado com o amanhã, que ele aprenda a lição do maná, que a provisão do Senhor é suficiente para cada dia, Pai. Por aquele, Pai, que está com medo do que está por vir, que ele lembre que o Senhor é o Deus que está no futuro dele e tem planos de esperança preparados para cada um deles, Pai. Pai querido, que cada um que sair daqui esta manhã saia livre da ansiedade sobre o futuro, que eles vivam hoje plenamente confiando que o amanhã está nas Tuas mãos. E nós te agradecemos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, entregue ao Senhor toda a ansiedade que você está vivendo neste momento. Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o seu futuro. Compartilhe com alguém que está ansioso com o amanhã e precisa ouvir essa mensagem hoje. Deixe seu like para que a plataforma possa enviar para mais pessoas que também estão passando por dificuldades e precisam ouvir a palavra do Senhor. Se inscreva no canal, ative o sininho. Todos os dias às 6 da manhã e às 9 da noite, Deus fala ao nosso coração. Até a próxima, Deus te abençoe e lembre-se, nunca esqueça, não fique ansioso, entregue o seu futuro nas mãos do Senhor.